Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, os nossos irmãos e amigos que estão conosco nesta noite, acompanhando-nos pela Rádio Paz FM e também aí no conforto da sua casa, aí no seu trabalho de repente, também pelas redes sociais. Nós queremos agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua conexão conosco nesta noite. E mais do que isso, que você esteja conectado nesta noite com o céu, com o Pai, com a glória, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Nesta noite, nós cremos que Ele tem algo especial para minha vida e para a sua vida também. Louvado seja Deus. Estamos aqui no nosso templo sede, nesta terça-feira, nesta semana, nesse período em que se encerra esse protocolo do governo, esse decreto municipal, e nós estamos aqui neste culto online para a glória do Senhor. Agradecendo ao nosso bispo por esta oportunidade, o nosso primeiro vice-presidente, pastor Samuel César, pastor Edmilson, que está conosco nesta noite aqui. Obrigado, pastor Edmilson, Deus abençoe. A nossa equipe de louvor, Benedito aqui conosco, e nós temos certeza que o Senhor está presente aqui nesta noite. Para a nossa meditação, apenas um versículo da palavra de Deus. Em poucos minutos nós estaremos ministrando e falando aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração nesta noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Você está vendo aí o texto sagrado na sua tela. Está escrito o seguinte: o que diz a palavra do Senhor para nós nesta noite? Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Vou repetir esse texto sagrado. Jeremias dizendo: disso me recordarei. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, ouvinte da palavra de Deus nesta noite. O livro de Lamentações é um poema triste, é um poema cheio de melancolia, de tristeza. E é um poema dedicado a Jerusalém, a antiga capital de Judá. O templo foi destruído. O templo foi destruído. Não havia mais rei, não havia mais governo. E o povo foi levado para o exílio babilônico. E Jeremias estava sentado ali nas escadarias daquilo que tinha sobrado do templo. Daquilo que tinha sobrado do templo. E ele tinha várias promessas de Deus. Promessas de Deus. Meus queridos, nós temos promessas de Deus. Nós temos promessas de Deus. Você tem promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. E ele tinha várias promessas de Deus. Promessas de que Deus daria vitória. Deus daria a bênção, Deus daria a resposta, Deus daria o livramento. Mas o que ele estava vendo ali naquele momento, naquele instante, era o contrário disso. Não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele desejava. Mas então, mesmo com Jeremias ali sentado naquela escadaria, nos escombros daquele templo, se lamentando, Deus começa a falar ao coração de Jeremias. E Deus começa a falar a Jeremias e vai trazendo ao profeta, a memória do profeta, aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. E reportando aos nossos dias, estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade, dias de luta, dias de choro, de lágrimas, de perda. O luto tomou conta das nossas orações. Mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Talvez você esteja vivenciando neste momento uma situação difícil.
na sua família, na sua casa. Mas eu quero dizer que nem tudo está perdido. Ainda não é o fim, ainda não é um ponto final. Deus está no controle da história. E Ele pega o caos, Ele pega aquilo que está perdido, Ele pega aquela situação que está toda difícil, Ele transforma a escuridão em luz. E Ele começa a escrever a história triste, a história de lamentações. Ele coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Deus ainda não terminou a história dele na sua vida. Deus ainda não terminou a história dele na sua casa. Deus ainda não terminou a história dele no seu ministério. Deus ainda não terminou a história dele na sua família. Você tem promessas e a promessa do Senhor há de se cumprir. A situação está difícil, o quadro não é favorável, aquilo que você está vendo não era aquilo que você estava esperando, mas creia, traga à memória nesta noite as promessas de Deus. E Deus traz ao profeta Jeremias aquilo que ele tinha feito no meio do seu povo. E certamente Deus, falando com Jeremias, ele diz: Jeremias, ei Jeremias, você que está chorando aí nas escadarias, dos escombros do templo, se lembra, Jeremias, quando eu tirei o meu povo do Egito? Aleluia! Se lembra, Jeremias, quando eu com mão forte retirei o meu povo do Egito? Quando eu abri o mar vermelho? Se lembra, Jeremias? Se lembra, Jeremias, quando eu dei um maná para o meu povo? Quando eles não tinham o que comer, não tinha carne, não tinha o que comer, mas eu providenciei o alimento no deserto. Eu dei a alimentação para eles, eu providenciei um maná para eles se alimentarem. Eu sustentei esse povo em meio do deserto. Eu quero falar para você nesta noite que Deus, assim como Ele sustentou o povo dele no deserto, Ele vai sustentar você no meio desse deserto. Ele está me sustentando, Ele está sustentando muita gente. Não está faltando o pão, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar a farinha da panela. E nós podemos profetizar aqui nesta noite que não vai faltar a farinha nem o azeite, vai jorrar. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua casa, na sua família, porque Ele é o Deus presente e Ele está conosco. E Ele começa a lembrar a Jeremias tudo aquilo que Ele fez. Tirou o povo do Egito, Ele deu o maná, Ele abriu o mar vermelho, Ele protegeu o povo com uma coluna de fogo à noite. Eu quero dizer para você que Deus está protegendo você com uma coluna de fogo. Ele está protegendo a igreja, Ele está protegendo o seu povo, Ele está protegendo você, Ele está protegendo muita gente aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, aqui no Brasil, em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o mundo, na América, na Europa, aonde você estiver me ouvindo, Deus está protegendo você, assim como Ele protegeu o seu povo no deserto, colocando uma coluna de fogo para proteger o seu povo. Ele está protegendo, colocando uma coluna de fogo. Sinta a presença de Deus aí na sua vida, sinta a presença do Senhor aí perto de você, no seu coração. Sinta o calor do Espírito Santo, o calor da presença de Deus. Deus está trazendo à memória de Jeremias aquilo que ele fez. Deus está trazendo à memória e Deus está reativando a convicção de Jeremias. Ele trouxe uma nuvem que ia se movendo sobre o povo, porque era muito quente no deserto de dia. Deus foi trabalhando no coração de Jeremias. Deus foi trabalhando no coração do profeta, até que chega um momento em que ele fala: ah, Senhor, é verdade, o Senhor fez.
o Senhor realizou, o Senhor operou, o Senhor fez milagre, o Senhor esteve presente, é verdade, e o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor está conosco, o Senhor está presente. As tuas palavras e essas lembranças me fazem crer, me fazem acreditar, me fazem ter esperança. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa o caos, não importa a situação da economia brasileira, porta fechada, gente quebrando, mas não importa, do mesmo jeito que a porta fechou, ela pode abrir, do mesmo jeito que a economia está baixa, ela pode se levantar. Deus, Ele muda situações, Ele muda cenários, Ele tira e põe, Ele governa, Ele rege, e Ele tem um compromisso com a sua palavra, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela não volta vazia. Ele está conosco, e o Espírito Santo nesta noite está reativando a sua fé. O Espírito Santo está reativando muita fé de muita gente nesta noite, através desta palavra. Você não ia ouvir, você não ia sintonizar, você não ia sentar nesse sofá para ouvir essa palavra, mas você está sentado aí porque você precisava ouvir essa palavra. Deus está reativando no seu coração essas convicções de tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Olha para trás e veja que Ele fez com a sua família, Ele fez com você. Ele te tirou do largo de lodo, Ele te transformou a sua vida, Ele mudou a sua história, Ele mudou a sua história. Ele é o mesmo, Ele fez, Ele faz e continuará fazendo, porque a sua destra é poderosa, somente ela faz proeza. A mão do homem não faz nada, a mão do homem não pode realizar nada, a mão do homem é limitada, a mão do homem é muito limitada no alcance. Muita gente pensando que Deus está fazendo, realizando, está julgando, está realmente castigando o povo, mas eu quero dizer, não importa, não interessa, o que interessa é que a mão de Deus que abençoa é mais longa. A mão de Deus que abençoa é mais longa. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero poder olhar para as marcas do Senhor Jesus. Eu quero olhar para aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu quero olhar para as coisas que o Senhor já fez na minha vida. Por mais que o presente hoje seja tão difícil, tão diferente, que as circunstâncias sejam tão difíceis, tão complicadas, eu quero olhar com esperança para as coisas que o Senhor disse, que o Senhor vai fazer. Então não perca a esperança, porque Ele é fiel. Que você nesta noite possa trazer à memória apenas o que lhe dá esperança e avançar para o alto. Não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso, pensai nisso, pensai nisso, pensai nisso, pensai nisso. O que você está pensando quando você vai deitar e você coloca a cabeça no seu travesseiro? O que você está pensando? Ei, o que você está pensando? O que você está pensando quando você levanta? O que você está pensando quando você sai para o trabalho? O que você está pensando quando você fica na sua casa? O que você está pensando? O que você está pensando quando você enfrenta a necessidade, a dificuldade? O que você está pensando? A palavra de Deus diz: nisso pensai, nisso pensai, nisso pensai, nisso pensai, nisso pensai. O Espírito Santo nesta noite está falando ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Ele vai fazer uma limpeza, uma faxina na sua mente. Ele precisa tirar todo esse lixo de internet, todo esse lixo da mídia, todo esse lixo de más notícias, todo esse
lixo que está te envenenando emocionalmente e abaixando e fazendo com que você abaixe a sua cabeça, eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo, você vai dormir hoje diferente, você vai deitar hoje diferente, você vai dormir hoje diferente, você vai deitar, vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai dormir, você vai sonhar, você vai ter sonhos, Deus vai te revelar coisas grandes e firmes, e amanhã você vai levantar cheio de esperança, cheio de alegria, porque esse lixo emocional que está perturbando você, adoecendo você, vai estar agora sendo retirado pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor. Espírito Santo, varre, 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 aleluia. Varre esse lixo dessa mente, varre esse pessimismo, varre agora, vai limpando e enchendo de graça, de esperança, de alegria, de fervor, de confiança. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Isaías capítulo 43, verso 18 a 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está seco, mas creia, meu irmão, que vai chover, né, Wesley? Vai chover nesse rio, nesse ermo. Está seco, mas vai brotar, vai correr água em abundância, vai brotar. Está seco, não vai, você não está vendo o milagre, mas pela fé creia, meu irmão, que Deus faz o impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu profetizo nesta noite e declaro que vai chover nessa terra seca, neste momento que você está passando, vai brotar um milagre de Deus. Louvado seja Deus. Jeremias traz à memória a esperança. Traz à memória a esperança. Jeremias se encontra num momento difícil. A angústia da sua alma era grande. Ele viu a aflição do seu povo. A sua pele, diz a palavra do Senhor, que envelheceu. Os seus ossos ficaram despedaçados. Sua situação era como se estivesse sob a mira de um arco e flecha que estava atingindo diretamente o quê? O seu coração. O coração de Jeremias. E muita gente está desse jeito. A situação é como um arco e flecha. O drama, o atual momento que está apontando e atingindo o seu coração. Mas em um determinado momento, ele para o seu lamento e diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança é algo extremamente necessário para o cristão. Esperança é algo extremamente necessário para nós. As circunstâncias podem não ser boas, mas o simples fato de olhar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, deve nos trazer esperança e alegria ao nosso coração. 3 coisas, 3 verdades absolutas, 3 entendimentos nesse texto, para nós terminarmos aqui nesta noite. Primeiro, o que você trazer à sua mente, vai fazer você mudar as suas atitudes. Aquilo que você está armazenando na sua mente vai te dirigir positivamente ou negativamente. Mas você enchendo e você trazendo, resgatando as verdades, as promessas, e esse lixo emocional de informações saindo e entrando, sendo renovado na sua mente as promessas do Senhor. Essa memória, essa esperança, ela vai fazer com que você tenha uma atitude diferente. Jeremias, após lamentar as condições do povo e da nação de Israel, ele demonstra que não vai ficar preso, amarrado às lamentações.
ele não vai ficar preso, amarrado àquela tragédia, àquelas lamentações. Pois a memória que ele traz agora lhe traz esperança. Não permita que essa circunstância apague os seus sonhos, enterre os seus sonhos, a sua fé, a sua esperança. A verdade é que aquilo que você leva à sua memória estará no seu coração, e você recebe o que você confessa. Você recebe aquilo que você confessa. Você tem o que projeta na sua memória. Estava ouvindo essa semana um programa de televisão, um canal de jornalismo entrevistando uma bióloga, uma mulher cientista, e ela falando sobre os efeitos da pandemia, enfim, tal, explicando. Excelente, excelente. Enquanto estava na esfera da ciência, enquanto estava na esfera do conhecimento científico, o que ela estava dizendo, ok. Mas quando pediram para ela falar do Brasil, quando pediram para ela falar do nosso Brasil, da nossa nação, ela despejou veneno. Ela falou veneno. Ela estava ali por detrás de uma jovem cientista inteligentíssima. Estava ali despejando o que ela tinha na sua memória em relação à nação brasileira, em relação ao nosso país. Ela falou absurdos. O que ela projeta para o Brasil é altamente negativo. É como se nós estivéssemos indo para o fundo do poço. Não tivesse mais solução, era o caos, o fim. Quando ela foi falar da nação, quando ela foi falar de outro assunto, o que ela estava no seu coração, na sua memória, ela... Ainda bem que a igreja do Senhor Jesus está aqui. E nós pregamos a palavra do Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor Jesus, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para mudar a nossa nação brasileira. Ele é poderoso para restaurar a nossa nação brasileira. Ele é poderoso para restaurar a nossa economia. Ele é poderoso para restaurar esta nação gigante, com um grande potencial econômico, com riquezas profundas. Ele é poderoso para nos dar um lugar de destaque neste globo terrestre. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Eu creio sim, Ele pode mudar. E aliás, Ele já está fazendo isso. São transformações significativas. Ele está mudando o conceito desta nação, que virou muitas vezes alvo de chacota da mídia nacional e até da internacional, pensando e dizendo que esse é o país só do carnaval, do oba-oba, enfim, da prostituição e de tantas coisas. Mas nós declaramos que esta nação será uma nação diferente, em que dará dignidade para os seus cidadãos, em que o Senhor vai estender as mãos e todo o espectro de maldição acumulado nesta nação por gerações, por anos, pela escravidão, por injustiça, por sangue de inocentes derramados de norte a sul, de leste a oeste, por tantos desmandos, por tantas situações que causaram, porque não existe maldição sem causa. Mas eu sei que Deus pode restaurar e reverter essa situação, porque nós estamos clamando, e por identificação nós estamos pedindo perdão pelos pecados de uma geração de homens e mulheres que feriram esta terra, que derramaram sangue inocente, que praticaram o adultério espiritual, que praticaram tantas coisas distantes de Deus, que consagraram vidas a demônios, que mataram crianças, que derramaram sangue inocente. Eu creio que Deus pode restaurar esta nação pelo poder da igreja, da oração da igreja, que ora, que clama, que prega e que acredita que Deus está no céu e Ele pode mudar esta sociedade, Ele pode mudar o governo desta nação.
Aquilo que nós trazemos na nossa memória muda a nossa atitude. Primeiro, segundo lugar, a fidelidade de Deus é que fundamenta a nossa esperança. Porque Deus é fiel, é porque nós temos esperança. Não é por causa de homens, não é por causa de instituições, não é por causa da política, não é por causa de governo, não é por causa de A ou B. É por causa da fidelidade de Deus é que nós temos esperança. Porque Ele veio aqui, Ele veio, se encarnou, colocou as nossas sandálias, vestiu a nossa pele, esteve aqui, enfrentou a morte. Ele veio para nos dar vida em abundância, vida de qualidade, vida abençoada. Ele veio para destruir as obras de Satanás, Ele veio para desfazer as obras do mal, Ele veio para anunciar o ano aceitável, o reino dos céus. Ele veio curar os enfermos, Ele veio curar, libertar os oprimidos. Ele chegou até nós, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade. E Ele veio e foi à cruz. E o profeta Isaías diz que Ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E Ele se entregou a si mesmo. E Ele esteve por um momento ali na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu o inferno, venceu a morte, venceu Satanás, triunfou. E hoje Ele está à destra do Pai. O túmulo está vazio, o trono está ocupado, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está assentado lá. E Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele está intercedendo por mim e por você. Aqui em Goiânia, em Goiás, em qualquer lugar que você esteja, há um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. É o nosso Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno, triunfou. E um dia Ele voltará para buscar essa igreja comprada e remida com seu precioso sangue. E um dia Ele voltará, e todos os governos, todas as línguas, todos os infiéis, todos os incrédulos, todos os apóstatas, todos aqueles que prevaricaram, que zombaram, eles hão de dobrar os seus joelhos e girarão, colocar o seu rosto em terra, e com a sua boca eles vão abrir a boca e vão confessar diante de multidões que Jesus Cristo é o Senhor. Em primeiro lugar, aquilo que você coloca na sua mente determina as suas atitudes. Em segundo, a nossa esperança está baseada na fidelidade de Deus. Em terceiro, podemos ter esperança porque Deus é bom. Deus é bom. Nesse dia 30 de março de 2021, sabe quem foi que bateu na sua porta? A bondade de Deus. Sabe quem foi que bateu na sua porta? Foi a bondade de Deus. O profeta declara que Deus é o fundamento da sua vida. Ele é a sua porção, Ele é a sua herança. Ele é bom para com aqueles que esperam nele. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Vamos terminar, e antes de terminar, eu quero apenas relatar aqui a história de Horatio Gates Spafford, um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Esse grande evangelista no século XIX. Horatio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago. E mesmo depois do seu sucesso financeiro, ele continuou mantendo um relacionamento com o Moody. Um relacionamento estreito de amizade. Muito focado na evangelização no reino de Deus, apaixonado pela obra de Deus. E ele tinha apurado o gosto pela música, era um devotado ao estudo das Escrituras. E Horatio Gates, meses antes daquele grande incêndio que teve em Chicago, em 1871, ele tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo incêndio, pelo fogo. E se não bastasse esse terrível abalo financeiro, Spafford passou por uma dolorosa perda de um filho. E esta morte trouxe um grande sofrimento para toda a sua família.
o piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, ele resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, onde se encontraria ali com o Moody, em uma cruzada evangelística a ser realizada na Inglaterra, em 1873. E em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos e negócios de Spofford, precisou permanecer em Chicago, mas ele enviou a sua esposa e as suas 4 filhas, conforme já estava programado, ao navio Cecil do Havre. A sua expectativa era seguir viagem dias depois. E no dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spofford mandou um telegrama ao seu marido. E no telegrama estava escrito: salva, porém só. E ele entendeu que ele tinha perdido as suas 4 filhas. E com toda essa angústia, Horatio escreveu uma linda música, buscando trazer à memória o que podia dar esperança a ele. E a alegria eterna que ninguém, nada pode roubar, foi expressa por ele na música que ele escreveu em meio a tudo isto, no hino 101 do cantor cristão, que nós cantamos. Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, disse que na porta do inferno está escrito: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Na porta do inferno está escrito. Segundo Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Para o poeta, o inferno é o lugar de desespero, ou seja, não há mais nada do que esperar. Mas para o povo de Deus é diferente. Se no inferno tem uma placa que diz: aqui acabou a esperança, no céu tem outra placa que diz: aqui o que era esperança virou realidade. Virou realidade. Virou realidade. Se paz, a mais doce, me deste gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ele continuou escrevendo e dizendo: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar
Jesus. Ele escreve mais uma terceira estrofe que diz assim: a vida eu anseio do meu Salvador, em breve verá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Será que você pode cantar comigo, você que está aí para baixo? Você que está na sua casa, você pode cantar, pai. Você pode cantar, mãe. Você pode cantar, meu amigo empresário. Você pode cantar, você que fechou a porta da sua empresa. Você pode cantar, você que tem sepultado os seus entes queridos. Você pode cantar, que está enfrentando problemas, situações difíceis. Então cante. Cante. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança nesta noite. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pai, nós oramos a Ti nesta noite. Renova a nossa mente, meu Pai. Que a nossa mente seja renovada nesta noite. Só com a nossa mente renovada e cheia de esperança, seremos capazes de governar bem o nosso corpo. Precisamos renovar a nossa busca no Senhor e renovar a esperança no Senhor, nas promessas do Senhor. Promessas espirituais, promessas de salvação para a sua casa, promessas de dias melhores. Certamente o melhor de Deus ainda está por vir. Não iremos muito longe com as lembranças do passado. Só as esperanças, só as promessas do Senhor é que nos farão caminhar um pouco mais. Renove, meu Pai, a nossa vida, a nossa igreja, em um dia chamado hoje, em um dia chamado agora. Renova no Senhor neste momento. Renove, Senhor, esta pessoa que está necessitando de uma renovação na sua vida espiritual. Renove esta vida, meu Pai, que já não sente mais prazer em estar na sua igreja, de não ler mais a Bíblia, não tem mais desejo de orar. Senhor, renove a fé desta pessoa, esta esperança. Talvez, meu Pai, ela se sinta incomodada, Senhor, com tantas aflições, mas que o Senhor faça ela se levantar, se reerguer desta situação. Abra, Senhor, o coração. Visite, Senhor, toque com teu Espírito Santo. Esteja trabalhando nesta noite, Senhor, nesta vida, em nome do Senhor Jesus. Em que a tua palavra, Senhor, renove, traga esperança, Senhor, e que esta pessoa seja um cristão cheio da glória e da presença do Senhor nosso Deus. Que o Senhor renove, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria, e que nós sejamos, ó Pai, renovados
homens e mulheres renovados para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Eu volto aqui para o pastor Edmilson para estar aqui encerrando, orando para o final. Enfim, que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Pastor Edmilson.